3 tragédias em 15 dias. Depois de Brumadinho e da tempestade no Rio de Janeiro, o país se comove com a morte de jovens jogadores do Flamengo. 10 atletas da base morrem em incêndio que destruiu o alojamento no centro de treinamento do clube. Foi chorando um curso, assim, todos ar-condicionado. A prefeitura disse que o local tinha permissão para funcionar apenas como estacionamento. A polícia mata 13 suspeitos de envolvimento em guerra pelo tráfico em comunidades do centro do Rio de Janeiro. Em pânico, moradores reclamam de abuso da polícia. A polícia que me deu o tiro ali agora de borracha. A população é retirada de casa em 2 cidades mineiras por risco de rompimento de barragens. Atenção, atenção. Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Ministro do Supremo, Gilmar Mendes, reclama de investigação de auditores fiscais contra ele e o governo pede apuração à Corregedoria da Receita Federal. Hospital afirma que pneumonia do presidente Jair Bolsonaro está controlada. O dreno e a sonda foram retirados. O presidente diz ao SBT que pretende sair do hospital na próxima terça-feira. Consórcio vai pagar 110 milhões de reais por concessão do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, destruiu o alojamento em que dormiam atletas da base do time. 10 jovens morreram e 3 ficaram feridos. Segundo a prefeitura, a área atingida tinha permissão para funcionar apenas como estacionamento. As vítimas dormiam seriam transferidos e retirados dessa ala, que seria desativada e não tinha licenciamento. Segundo a prefeitura, o alojamento não consta no último projeto aprovado. A área está descrita como estacionamento. A prefeitura afirma que vai investigar as responsabilidades. O Corpo de Bombeiros informou que o centro de treinamento está em processo de regularização, mas ainda não possui o certificado de aprovação emitido pela corporação. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos. A bandeira do clube, a meio mastro, na entrada do CT, representava o luto pela morte de tantos jovens. Todos os corpos da tragédia no centro de treinamento do Flamengo foram identificados. As vítimas tinham entre 14 e 16 anos. Um dos grandes nomes desta geração de jogadores, Christian Esmério, estava no ninho do urubu e não resistiu. Ele era o goleiro da seleção brasileira sub-15. 10 vidas. E ainda nesta edição você terá outras informações sobre o incêndio no CT do Flamengo. Um casal suspeito de assaltar e manter uma família refém por 3 horas foi preso em Osasco, na Grande São Paulo. Os criminosos obrigaram a mãe e o filho de 5 anos a levar o bando até o condomínio de classe média alta e ainda saíram com o marido da vítima para fazer saques em caixas eletrônicos. Horas nas mãos dos criminosos. Foram enterradas hoje, no Rio de Janeiro, as 6 pessoas que morreram com o temporal da última quarta-feira, que deixou a cidade em estágio de crise. Um técnico de enfermagem foi preso, suspeito de estuprar uma paciente que se recuperava de uma cirurgia no hospital em São Paulo. Ele nega as acusações. Casos como esse são mais comuns do que as pessoas imaginam. Somente no estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, foram 1.453 registros de abusos em instituições de saúde. A paciente se internou em São Paulo. 13 suspeitos morreram durante uma operação da Polícia Militar em comunidades próximas ao centro do Rio de Janeiro. A polícia diz que houve troca de tiros, os moradores falam em execução. O governo do estado do Rio não se pronunciou até agora. E no começo da noite houve outro tiroteio na mesma região. Desta vez, um policial militar foi baleado e levado para o hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.
O número oficial de mortos em Brumadinho, Minas, não subiu nesta sexta-feira. Permanece em 157, sendo 151 identificados. Outros 165 estão desaparecidos. 2 semanas depois do rompimento da barragem, o alarme de emergência tocou em outras 2 cidades de Minas. Às 2 horas da manhã. Os moradores de Itatiaiuçu, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, tiveram uma madrugada semelhante. O risco de um rompimento de barragem e o desespero para sair de casa o mais rápido possível. Marlene se assustou com o alerta. O presidente Jair Bolsonaro reagiu bem ao tratamento contra a pneumonia e voltou a se alimentar por via oral. Um dia após o diagnóstico de pneumonia. O deputado federal Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, disse numa entrevista que o presidente Jair Bolsonaro está para morrer. Falava em risco de morte. Olha, eu diria que o presidente não só está vivo, né, bem vivo, como disse também aí o porta-voz, muito bem disposto. Porque hoje cedo o presidente me ligou e nós conversamos. Ele havia feito a fisioterapia e não me telefonou para dar entrevista, mas ele queria fazer uma recomendação médica, pois eu passei por uma cirurgia muito parecida com a dele, parcialmente, e o presidente queria me aconselhar. Eu agradeci e aí perguntei sobre a saúde dele, né? Ele disse que está bem, que pretende sair do hospital na terça-feira, desde que os médicos concordem, né? Ele falou, olha, a medicina tem muitos improváveis, mas se der tudo certo, terça-feira. Me pareceu, como disse, bem disposto, ele tossiu só uma vez, a voz estava firme, eu tomei a liberdade de fazer algumas perguntas. Quanto à reforma da Previdência, ele disse que as divergências, os desencontros, essa confusão que a gente tem visto aí, mesmo dentro do governo, segundo ele, são naturais neste momento e que depois dos ajustes haverá uma posição oficial e definitiva, não somente quanto à idade mínima, como também dos regimes de aposentadoria, que será apresentada por ele. E o presidente disse também que considera muito bom o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro e que a resistência maior à aprovação deverá vir do Senado e não da Câmara. Ele, naquele momento, havia acabado de saber da tragédia do CT do Flamengo, estava chocado, me perguntou se os meninos que morreram eram atletas, eu disse que sim, das categorias de base. Eu tive vontade de esticar a nossa conversa, né? Mas, ao mesmo tempo, deveria, evidentemente, respeitar o estado de saúde dele, que, pelas informações agora do fim do dia, que todos vimos aí, é muito melhor do que eu e do que muita gente pensava. Jair Bolsonaro vai receber no hospital na semana que vem o texto da reforma da Previdência. Quem tem os detalhes é a repórter Débora Bergamasco. É porque é contra o Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, determinou que a Corregedoria da Receita Federal apure as razões de uma investigação contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A reclamação partiu do próprio Gilmar Mendes, depois de saber que estava no alvo de auditores da Receita. Sobre o caso. O Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu pelo juiz federal Luiz Antônio Bonar para substituir o juiz Sérgio Moro. Bonar assumirá como novo titular da 13ª Vara da Federal de Curitiba e continuará conduzindo os processos da Operação Lava Jato. E veja a seguir, tragédia no centro de treinamento do Flamengo é manchete no noticiário internacional. Clubes e ídolos do futebol prestam homenagens aos jovens atletas que morreram no incêndio. Você vai ver já já. Por 111 milhões de reais, a Prefeitura de São Paulo fez hoje a concessão do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Agora, o consórcio Patrimônio SP poderá administrar por 35 anos o estádio, que foi palco de momentos históricos do futebol brasileiro. E a gente volta a falar agora sobre o incêndio no Ninho do Urubu, que é o CT do Flamengo. Dirigentes do clube montaram um gabinete de crise que vai funcionar na sede do time, que fica na Gávea. A prioridade será atender às demandas das famílias dos atletas. E jornais do mundo inteiro noticiaram a tragédia, como mostra a Patrícia Vasconcelos. Mais uma vez o Brasil.
Personalidades do futebol, clubes brasileiros e de todo o mundo lamentaram o incêndio no CT do Flamengo. Jogadores e ex-jogadores formados nas categorias de base do rubro-negro também falaram sobre essa tragédia. Craque e o Flamengo fazem... Na medida do possível, uma boa noite. Boa noite, Brasil.